Olá, pessoal! No vídeo de hoje, continuando com o livro A Arte de Pensar Claramente, já tinha um tempo que eu não falava sobre esse livro, hoje eu vou falar a respeito do viés de informação. E o que é isso? É quando a gente é enganado achando que ter muitas informações vai nos ajudar a tomar decisões melhores. E em alguns casos isso é o contrário, porque muitas vezes, quando a gente tem muitas informações a respeito de algo, a gente pode ficar indeciso, porque diante de tantas informações, a gente não vai saber qual é a decisão mais acertada. Podemos ficar em dúvida, então é por isso que nem sempre ter mais informações vai nos ajudar a tomar a decisão mais acertada. Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa, sim, de ter as informações básicas e necessárias, porque esse texto, esse capítulo desse livro, o autor, ele fala a respeito do engano desse viés de informação, se referindo àquelas informações que às vezes são inúteis, porque às vezes tem muitas informações adicionais a respeito de algum assunto que não é tão importante assim. É aquela informação que, se você não ficar sabendo, não vai fazer diferença. Então, é esse tipo de informação que o autor está criticando, que é algo que nos engana. Não é a informação principal, a informação necessária, porque a gente sabe que para a gente tomar alguma decisão, a gente precisa, sim, ter conhecimento, ter informação, mas que a gente busque as informações certas e não queira saber todas as informações, às vezes informações adicionais, que só vai trazer confusão, e a gente pensa que quanto mais informação, melhor, mas às vezes não. Não é isso que acontece. Às vezes somos enganados em pensar que quanto mais a gente saber a respeito de algo vai ser melhor, em alguns casos não. Isso pode até mesmo nos trazer uma certa ansiedade, nos trazer indecisão e fazer com que a gente tome até decisões erradas, achando que estava tomando a decisão certa. E nesse capítulo do livro, ele citou uma pesquisa que foi feita na Universidade de Chicago a respeito de duas cidades da Califórnia, San Diego e Santo Antônio. Qual era a mais populosa? Pois bem, os alunos de Chicago, 70% acertaram que era San Diego. Agora, já na Alemanha, em Munique, foi feita a mesma pergunta e 100% dos alunos acertaram. E por que já na Alemanha os alunos acertaram 100%? Porque na Alemanha os alunos tudo já tinham ouvido falar de San Diego, mas já de Santo Antônio ninguém tinha ouvido falar. Então, por isso que eles escolheram o quê? A cidade de San Diego como mais populosa. Agora, já os alunos de Chicago, que tinha mais informação, conhecia as duas cidades, alguns ficaram indecisos e acabaram até mesmo escolhendo a opção errada. Então, nesse caso, ficou demonstrado que até mesmo a informação adicional que aqueles alunos tiveram acabou atrapalhando na tomada de decisão. E já os outros alunos, né, da Universidade de Munique, só a informação básica, foi mais fácil para ele acertar naquela questão. E às vezes no nosso dia a dia nós pode acontecer isso conosco, que às vezes quando a gente sabe mais a respeito de algo, a gente fica até indeciso mesmo, qual é o melhor. E às vezes a gente despreza aquilo que é o principal, que é mais importante, achando que vai ser o conhecimento até mesmo supérfluo que vai nos ajudar, e às vezes não. Esse conhecimento, essa informação que não faz muita diferença, pode nos atrapalhar. E é por isso que a gente precisa também, principalmente nessa época que a informação está tão acessível a todo mundo, é sempre bom a gente ter uma referência que a gente confia, porque hoje em dia muitas pessoas falam a respeito de tudo, mas quando você tem alguém de sua confiança, fica melhor você até mesmo se orientar do que você querer seguir todo mundo. Porque até mesmo no início aqui do meu canal, como eu queria ter que o meu canal crescesse rápido, todo mundo que falava de YouTube, de crescimento do canal, estava seguindo. E na verdade isso não me ajudou muito, porque às vezes eu ficava com tantas informações, até em dúvida sobre o que fazer, o que não fazer, que isso acabava me atrapalhando. E às vezes atrapalha, porque às vezes eu vinha uma pessoa falando uma coisa, de repente assistia outro vídeo, já tinha alguém falando outra, ao contrário. Então essas coisas acabam, sim, trazendo uma certa indecisão para nós.
Então é por isso que é sempre bom a gente ter uma fonte confiável, que a gente confia, mas não querer ficar seguindo todo mundo, ouvindo a opinião de todo mundo, que isso pode sim acabar nos prejudicando. E você, o que achou desse assunto? Deixa aqui seu comentário. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe. Até um próximo vídeo. Tchau, gente.